Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Item 18. Deixai vir a mim as criancinhas. É bem interessante esse trecho quando Jesus diz: Jesus queria que os homens viessem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres que são todas mães. Então, aqui nos chama a atenção a questão da confiança. Hermógenes, que é um dos pioneiros do yoga no Brasil, era um homem, tinha uma proximidade muito grande com Siri Prembaba, com Satya Sai Baba. Até levou o Divaldo Franco à Índia, conheceu o Divaldo Satya Sai Baba, que era uma espécie de guru iluminado na Índia. E o Hermógenes, ele fala uma prece sempre assim, que diz assim: entrego, confio, aceito e agradeço. Então, é muito difícil para nós, principalmente dada a questão da fé raciocinada, grande parte das pessoas é racional no nível de materialidade apenas. Então é muito difícil a entrega. Nós, em regra, só queremos que as coisas sejam conforme a nossa compreensão. E aí vem um quê de muita soberba e pouca humildade. Humildade no sentido de humus, né? De ter o pé no chão. Porque o que nós conhecemos do funcionamento do universo? Às vezes a pessoa que tem o cabelo branco, porque tem 70, porque tem 80, porque tem 90 anos, acha que já sabe de tudo. Mas ninguém sabe de tudo, salvo Deus. Deus sabe. Nós não sabemos. E como é que a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito? Como é que a gente só se sente seguro se as coisas acontecerem como a gente pensa? Tem tantas coisas incertas que acontecem. Estou lembrando aqui dois personagens da Rede Globo que ficaram bem conhecidos. Um deles era o Jô Soares. Eu assisti um documentário muito interessante, o Vivo Gordo. Mas eu fiquei, de todas as coisas, eu achei interessante que o Jô morreu com mais de 80 anos, trabalhou até quando ele pôde. Todo mundo só fala de exercício, né, para a saúde, cuidar da saúde e tudo. E o Jô, já bem idoso, aquele corpão que ele teve a vida inteira, a doméstica dele dizendo que queria ver o Jô com raiva, era quando ele pediu o pão dele e ela não levava como ele queria. E como era o pão do Jô com mais de 80 e tantos anos, era um pão, uma lata de manteiga que ficava da grossura de uma barra de chocolate, tinha que ficar grosso, e uma barra de chocolate dentro. Você olha assim e pensa, pela lógica racional do que todo mundo está falando para a gente, um homem desse não era para ter chegado à idade que ele chegou, com a grossura que ele tinha, com o peso que ele tinha. Pela nossa lógica, não chega. Ah, mas a medicina, mais isso, mais aquilo, sim, para a maioria dos casos. Mas, antes de tudo, tem os desígnios de Deus. E nós temos que ter o pé no chão, que tem coisas que nós não entendemos. Outro personagem da Globo, que eu assisti também o documentário, que eu achei muito interessante, era um humorista que ficou muito conhecido no final da vida por uma série que foi um estouro por muitos anos na Rede Globo, que chamava Caceta e Planeta.
Quem viu falar Cacete do Planeta? E o cara era um Bussunda. Quem assistiu o documentário ou lê sobre o Bussunda, pelo que a gente pensa, o que a pessoa tem que ser? Estudioso, organizado, limpo, senão não vai dar certo na vida, não é assim que a gente pensa? É assim para a maioria dos casos, mas Deus, Ele gosta de fazer umas pegadinhas para a gente, só para mostrar que quem é Deus é Ele, que para Deus não existem casos perdidos. Rapaz, esse Bussunda, ele não gostava de tomar banho desde pequeno, não escovava os dentes. Os pais dele pagavam para ele tinha 2 irmãos, um era médico, outro pagava para ele ir para o colégio, ele acordava na hora que queria, não fazia tarefa, os pais dele iam trabalhar, ele ia, se deitava no banco da praça, dormia o horário todinho da aula e voltava. Ele deu trabalho a vida toda, tudo que era de desorganização, de coisas bagunçadas, ele era daquele jeito, bagunçado, sujo por prazer, não era por brincadeira, ele era daquele jeito. É uma vida inteira que para nossa cabeça racional não tem jeito. Usava droga, quando foi para a faculdade era só droga e cachaça direto. Quem assistiu o documentário ouviu falar? É interessante porque pela nossa racionalidade vai dar errado, a gente quer logo dizer assim, isso aí não vale nada, aí não presta para nada, aí não tem jeito. Mas Deus é Deus, né? Quantas coisas não tem na cabeça de vocês aí, de gente que vocês acham, na minha mesmo, que às vezes eu quero condenar e julgar, dizer assim, aí não tem mais jeito. Mas Deus tem jeito. É isso que o Evangelho está dizendo. Deixai virar minhas criancinhas, que a criança tem a cabeça aberta. Deus age de formas incompreensíveis para nós. Ah, Renato, então eu vou fazer tudo de qualquer jeito? Não, você tem que seguir seu coração e fazer o que você entende que é correto. Mas não pode querer achar que é o dono da verdade. Não pode. Esse é um ponto. Quando a gente se depara com coisas que a gente não entende, com coisas que a gente achava que era para ser de uma forma e são de outra, quando a gente faz tudo para uma coisa dar certo e ela não dá, e a gente se revolta, por vezes é um momento em que Deus está só nos chamando para dar uma lição de pé no chão, que é humildade. Você não vive pela sua vontade, não, você vive porque eu sou Deus, pela minha graça e misericórdia, permito. Dá para se colocar no papel de criança, dá para entender que você é criatura, é criado, não é o Criador. Dá para entender que eu sou seu pai, que por mais que você estude e faça tudo, as coisas acontecem como eu, Deus, quero. Então, meu filho, é o que Jesus disse, não julgueis. Não é não analiseis, nós já falamos isso outras vezes, mas não julgueis, no sentido de que não dá
para botar um ponto final nas coisas, porque só quem dá ponto final nas coisas é quem? É Deus. E a gente deixa de ser criança, acha que deixou de ser criança porque ficou com cabeça branca. Não. Acha que sabe das coisas porque tem tantos anos de idade. Não. Literalmente, para Deus nada é impossível nem difícil. Nada. Nada. Ele vai conduzindo seu coração. Se você tiver um coração quebrantado, submisso, racionalmente submisso, entendendo que você não é Deus, que a grande parte das coisas você não entende. Eu estava trabalhando essa perspectiva da meditação e estou lendo, né, o livro sobre o método de um mestre que é Guinness Book premiado, é o homem que consegue passar mais tempo no gelo sem roupa. É uma técnica que ele aprendeu. E eu lendo o livro e vendo como era. Ele é de 1959, por aí. Então não tinha aquele negócio de como a mulher hoje vai fazer ultrassom, sabe se é menino, sabe se é menino. Não tinha nada disso. Eu não sabia o que ia nascer, né? E ele morando na Holanda, e aquele frio, e a mãe dele já tinha tido não sei quantos filhos. Aí o médico fez o parto. Nasceu uma criança. Levaram a mãe dele para o repouso. E a mãe dele dizendo que estava sentindo umas coisas. E o médico disse: não, é assim mesmo, porque quando tira o menino, a mãe fica sentindo ainda algumas contrações. E ela disse: não, não é normal. Aí vai médico, vai enfermeiro, não tinha exame. A mãe: não é, até que de tanta teima, voltaram ela para o centro cirúrgico. E o médico identificou. A mãe sabia, ela tinha outro menino dentro dela, que era ele. Aí teve que ser às pressas, porque já tinha tirado a bolsa, tinha tirado o outro, ele ia morrer. Mas assim, é tudo tão insólito, entende? Uma criança já estava no braço, e essa conversa todinha, e a criança conseguiu. A mãe, no caminho, a coisa foi tão assim que ele nasceu da sala de descanso para a sala de cirurgia sozinho. Eu conheço pessoas que na hora do parto, na hora que o médico foi puxar, faltou ar, faltou oxigênio por um pouco de tempo, e a criança perdeu vários movimentos. Conhece gente assim que na hora do parto faltou um pouco de ar na criança, e as pessoas ficam pessoas com deficiência. E esse cara é totalmente normal e sadio a vida todinha. O cara foi esquecido dentro da barriga da mãe, ele era um gênio, tiraram o irmão. E o médico não viu ele. É uma coisa que diz assim: como é que pode? É cada coisa, né? Semana agora apareceu uma mulher grávida de gêmeos. Cada gêmeo é de um pai. Eu fui perguntar ao meu colega que é ginecologista obstetra, ele disse: é muito raro, mas acontece. É verdade, que eu fui perguntar se era fake news. Hã? Eu nem sabia. Entende? Aí os ginecologista: não, é raro, mas pode. Tá vendo? Ó, a gente nem é médico. E se estivesse conversando em qualquer meio de ruim, a gente dizia que era fake. Pô, tá entendendo aí? Porque a gente quer ser o sabido sem ser.
quer mandar nas coisas da vida sem poder, e quer entender com profundidade dos desígnios de Deus, por pura vaidade e falta de pé no chão, de racionalidade. Ninguém explica Deus. Renato, o caso do Bussunda, rapaz, ele disse que chegou um tempo que ele estava fazendo muito sucesso. Aí um irmão é médico e o outro engenheiro, concursados e tudo. Aí os irmãos foram perguntar quanto é que ele ganhava. Ele disse, cara, eu não dizia não, porque fazia vergonha, porque eu não era formado. Ele dizia, o Bussunda, eu toda a vida fui um malandro, usava droga, não ia para aula, não sei o que, e eu ganhava muito mais do que eles, que fizeram tudo como todo mundo diz que é para fazer, para dar certo, e no nível do material eu dei mais certo do que eles, de dinheiro, de sucesso. Aí você diz assim, rapaz, mas tu falou que o Jô Soares, daquela grossura, comia um pão com uma barra de chocolate, tinha uma lata de manteiga dentro, e morreu com mais de 80 anos. E o Bussunda não tinha nem 50, comendo também toda coisa. Já o organismo dele não aguentou. Ele estava numa gravação para a Copa, foi jogar a bola e o coraçãozão não aguentou, e ele morreu. Renato, mas meu irmão, é coisa de Deus. Porque espírita é danado para ter vontade de responder tudo no mundo. Quando era dizer, não, olha, não existe isso. Até o processo evolutivo, perguntaram aos espíritos, eles disseram, olha, você não tem cognição, você não tem capacidade para compreender, mas eu vou tentar dizer de uma forma que mais ou menos você entenda. Aí ele fala, existem espíritos bons, espíritos imperfeitos, espíritos puros, digamos. Não é uma terminologia exata, é só para você ter uma noção que tem alguma divisão, porque se eu for aprofundar você não entende. Mas quando os caras vão falar, é como quem entende. Quando eu lia, está vendo como é importante manter o senso de criança, que é o que? A mente aberta, capaz de aprender, se dispor a se abrir para os desígnios de Deus. Quando qualquer coisa acontecer, dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Para o Senhor nada é impossível. O Senhor transformou um esperma, quando o homem ejacula, parece assim um leitinho. O óvulo da mulher, o Senhor transformou água em osso. Como pode? Transformou água em uma bomba de carne chamada coração, um pedaço daquela água branca, um pouquinho do homem, um pouquinho da mulher, virou osso, outro virou uma bomba, outro virou sangue. Tem um pedaço do coração que é azul, tem um pedaço que é vermelho, tem gordura que é amarela, parece a caixa da Faber-Castell dentro da gente, cheia de cores. Não era só uma águazinha branca. Pois é, Deus faz essas coisas, ainda bota juízo para esse povo pensar. Uma água assim, você vai assim, ó, tá. É a gente. E a gente quer dizer que sabe com exatidão das coisas. Não sabe. Tem alguma noção, mas as coisas literalmente acontecem conforme a vontade de Deus. Ultimamente, eu olhando para o meu pai com 92 anos, que não anda, tem época que está mais fácil para ele fazer o 2, tem época que está mais difícil, não é assim? Quando eu vou ao banheiro,
que eu faço 2, você diz assim, ó, coisa feia. Eu digo, graças a Deus, que eu sei que é difícil para quem não faz. Eu paro de dizer assim, eu vou lá no banheiro, meu pai passou quase 8 meses com uma sonda, uma mangueira que vai lá na bexiga. Com 91 anos ele entrou nisso. Muita gente que não deu, vai morrer assim. Tô caída que meu pai ficou bom da bexiga e tirou a sonda, já está com mais de 4 meses, está urinando normal. Quando a minha irmã fala, o pessoal diz, mas como é que pode, como é que pode? Várias vezes ele ia, trocava, voltava, ia, trocava, voltava, outra sonda. Mas o cara só deitado daquele jeito. Ora um probleminha na próstata, ora um probleminha na bexiga. Diz que a bexiga não tinha mais força para mandar a urina. E o cara está urinando normal. Outro dia eu vi um vídeo de um cara que tinha Alzheimer e depois começou a ficar bom. E eu duvido. Eu não vou ficar, de novo, querendo que as coisas sejam como eu quero. Mas eu sei que se Deus quiser qualquer coisa, acontece. A minha irmã ficou bestinha. Ele há 8 anos sem andar, um dia ela chegou e estava sentada na rede. Como é que pode? Sei lá, pode. Ele tem 92 anos e não sabe de nada há 8 anos. E o irmão dele tem 91 e é perfeito, luz dando e tudo. Como é que pode? Coisa de Deus. É legal a gente fazer contraste, para a gente deixar de ser vaidoso, de achar que as coisas só são do jeito que a gente pensa. Porque é aquela história, né? Martelo e prego, tudo que o martelo vê, ele acha que é prego, aí quer bater em tudo. Não é. É isso que o Evangelho está fazendo, a provocação. Seja uma criança para Deus. Tenha a mente aberta. Não queira achar que as coisas são do jeito que te disseram, porque tem que ser. Não são. São como Deus quiser. Qualquer coisa é impossível para mim. Como diz o pouco, com Deus é muito, muito, sem Deus é nada. Eu sozinho eu não posso, mas com Deus eu sou imbatível, porque não sou eu, é Deus. Meu pai era rezador. Aí eu pensava, meu primo, rezar aqui nesse. Ele dizia assim, meu primo, eu só curo bicheira se a criolina for boa. Ele disse que era um remédio, né? Um remédio azul que botar no vídeo. Mas assim, ele quer dizer que não é o rezador que cura, quem cura é Deus. É o que eu falei aqui. João de Deus teve vários problemas, mas eu vou negar que o João de Deus não era um médium que por muitos anos era um médium. Ele era João de Deus, ele não era Deus. E como ele era um João, ele tinha defeito. Mas a mediunidade que ele exercia, que não era só dele, é onde Deus quiser que ela vá, até numa pedra. Uma vez, começando a estudar espiritismo, e o tio meu muito católico, me mostre na Bíblia. Eu não vou lá mostrar, tem aí muitas vezes. Eu disse assim, aí eu fui ler a Bíblia, eu peguei a Bíblia da primeira folha até a última, e ele sempre leu a Bíblia. Aí um dia ele veio falar, eu brinquei assim, ora tio, mas como é que o Espírito vai se comunicar? Eu disse, mas na Bíblia até jumento fala. Ele disse, como é? Nunca vi isso, já li a Bíblia. Pois pesquise lá, o jumento de Balaão falou. Ora, mas se Deus quiser, fala. Eu não sei fazer nem uma criança falar, mas Deus, se Ele quiser com uma pedra fala. A pessoa vai dizer, rapaz, mas Renato, tu é doido. Meu amigo, louco era se eu quisesse duvidar do poder de Deus, que eu estou dizendo que Ele pega
uma ejaculação de um homem, uma água branca assim, um lodinho branco, e faz osso, coração, alma de cor, cabeça pensando em gente, fazendo mais gente. Lá no Seichonoye, eles falam isso, né? Ele tem uma oração que ele diz assim: você está com câncer, é porque você começou a trazer uma energia errada, o corpo começou a funcionar errado e virou um nódulo. Se você voltar a pensar certo, o corpo voltar a andar certo, o nódulo se desmancha. Aí diz: porque Deus, que é capaz de transformar água em osso, é capaz de transformar nódulo, Ele é capaz de destransformar. E por que não? É aí. Agora, difícil é dizer não. Difícil é compreender e dizer como Hermógenes: Senhor, entrego, confio, aceito e agradeço. Senhor, guia meus passos. Senhor, dirige a minha vida. Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Senhor, este casamento é teu, esta empresa é tua. Eu vou lutar para trabalhar da melhor forma possível, mas ela ficar, ela crescer, ela cair, é conforme a tua vontade. Esse menino nasce, Senhor, eu te entrego ele todo dia. Ele caiu, Senhor, eu entrego ele todo dia. Porque para o Senhor nada é impossível. Meu pai, no tempo da Covid, vocês viveram, ele já era prostrado. Ele foi para aquele Antônio Prudente umas 3 vezes, quase morto. Ficava lá no meio daquele onde fica na observação, arruma de gente com Covid. Nunca teve Covid. E não sabe se proteger, porque não sabe nada. Então, é muito interessante, sabe? Vez por outra, a gente se balançar e ver coisas assim: rapaz, está faltando entrega, está faltando humildade no sentido de botar o pé no chão e realmente ver que você tem alguma vivência, mas você achar que você sabe de tudo. Se você for bem sincero, você não sabe quase nada. E a maior sabedoria que tem é entender que existe Deus e que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. Que Ele te criou, cuidou de você quando você não sabia de nada, e está cuidando do meu pai agora sem ele saber de nada. Ele anda mais cheiroso e mais bonito do que quando ele era menino. Como é que pode? Que eu vejo gente que é rico, que tem home, 3, 4 pessoas cuidando direto, e não é zelado pelo amor que a minha irmã tem por ele e minha mãe. Como é que essa semana um deputado em São Paulo, ideológico, BBB, o filho vai lá e planta a faca e mata o pai? E meu pai, um analfabeto, sem dinheiro, que se aposentou por invalidez, jovem com problema mental, consegue ter o zelo que uma pessoa podre de rica não tem. Como é que explica? Quem é que te garante que teus filhos vão cuidar de ti assim? Quem? Ninguém sabe. Às vezes você trata até bem, é o melhor do mundo, é o vai morrer antes de você. Não tem explicação.
E não adianta querer ficar ansioso por isso, porque está nas mãos. Não é não. Eu fico muito impressionado como é que uma pessoa vira criança, sem ter condição, sem ter estudo, sem ter sido aquele pai mais carinhoso do mundo. Deus coloca por algum merecimento, alguma coisa que a gente não sabe, Deus coloca um anjo na vida daquela pessoa, que faz ela estar mais bem cuidada do que quando ela se cuidava. Ele por si não se cuidava daquele jeito. Como é isso? A gente querer, quanta gente não está ansioso e com medo, né, da velhice. Mas qual é o medo se você tem Deus? Se você entrega, confia, aceita e agradece mesmo, poxa, tem gente que está criando gente para fazer esse dever, aí a pessoa não faz, porque está usando a força própria, não está entregando nas mãos de Deus. Não é que você não tem que fazer nada, mas é que, de novo, tudo que você vai fazer, todo projeto tem que ser com Deus. Todo projeto. Eu até falei, se você for no banheiro e fizer o doido, diga graças a Deus, porque muita gente não faz. Ô rapaz, fiz bem hoje. Ô meu Deus, obrigado. Não é besteira não, não é sujeira não. Tem necessidade de fazer e não faça, para você ver passar uma semana. É uma glória de Deus poder andar com suas perninhas, pensar, urinar, fazer cocô. Qual o nojo disso? Eu tenho aprendido isso com meu pai. Qual o nojo? Limpar uma pessoa. Isso é normal. É muito interessante esse evangelho. Faz essa provocação, porque provavelmente quando a gente vive com raiva, ou ansioso, ou com medo, é porque a gente não está fazendo o quê? Não está fazendo a entrega, não está confiando, está aceitando e não está agradecendo a Deus. Porque se Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, só vai acontecer com você o que for o melhor para você. Mesmo a dor vai te ajudar. Então é fantástico. Não tem mais medo, não tem mais ansiedade, não tem mais raiva. Senhor, faça comigo o que o Senhor quiser, do seu jeito. Eu conheci muita gente dizendo assim: agora eu quero morrer com 60 anos, porque eu não quero dar trabalho a ninguém. Não, Senhor, me tire, se é para eu dar trabalho, me tire. Mas meu irmão, de novo, não era para você dizer a Deus como é que é para Ele fazer. Olha aí a frase do Hermógenes: Senhor, eu vou fazer o meu melhor, mas a minha vida é sua. Entrego, confio, aceito e agradeço. Senhor, faça comigo o que o Senhor quiser, faça como o Senhor quiser. É para ser gostoso? Gostoso. É para ser amargo? Amargo. Faz, Senhor. Porque a gente só quer conforto. Só quer conforto. Esse livro que eu estou lendo sobre meditação, aguentar condições extremas, no gelo, o cara identificou uma coisa que ele explicando é tão besta que eu não entendia. As pessoas querem ter um chuveiro elétrico em casa para tomar banho de água maior. Ele está explicando que a natureza criou o sistema vascular. O que mais mata o povo hoje, né? Doença do coração, né? Circulação. E o sistema vascular são milhões de pequenos músculos.
que trabalham integrados com a bomba que é o coração. Então o sistema vascular, quando você passa o frio e o calor, ele fica se adequando, os músculos ou se contraem ou se dilatam para manter a tua temperatura de 36,5 graus, que é a temperatura normal. 37 já é febril, não é assim? Ele diz, quando a gente se bota roupa, a gente já inibe o sistema, porque ele ia automaticamente fazer isso. Então era para ele estar, quando esquenta, ele fazendo o serviço dele, mas na hora que sente frio, você passa, bota logo um pano, aí o sistema não trabalha. Aí você era para tomar banho na água fria, não, vai, esquenta. Aí o sistema não trabalha, tudo que era para ele fazer, o sistema não trabalha. E o que acontece? O coração fica sobrecarregado, porque o sistema vascular está parado, praticamente, por não uso. E o coração fica trabalhando só. O que acontece? Sobrecarrega. Por isso que muitos, que é o que ele ensina, né? Ele vai dizer, de manhã você tem, as pessoas tomam banho frio, mas é desconfortável, Renato. De manhã sai do quentinho, entrar no frio. Pois é, ali você dá uma ativação. Ele diz que em 10 dias você começa todo dia tomando banho frio, você reativa o seu sistema vascular. Por isso que aquele Anthony Robbins, antes das palestras, ele pula dentro de uma pista de gelo e lá e sai, bem rápido, dá aquele choque, ativa. Ele diz, basta tomar o banho na água, mas a gente só quer a aguinha boa, é morna. Ele diz, ó o preço, não usa atrofia. Então só trazendo para a gente entender, né? É meio conta do que a gente foi criado com uma perfeição fantástica. Então a gente inibe a natureza. Então, que nós possamos abrir nossas mentes, nos portarmos como crianças para Deus, não é para os outros, é para Deus, e entregarmos a nossa vida e nossas vontades. Todos os nossos projetos nós façamos juntos com tudo, para que a gente possa dizer sempre, entrego, confio, aceito e agradeço. Saber rezar o Pai Nosso todo mundo sabe, mas fazer meio praticar o que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, você sabe dizer, mas não aceita. É bem simples. O Pai Nosso todinho é só louvação, mas o centro é isso: que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou como em toda parte, como quem quiser dizer. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para reconhecermos a diferença, e que seja sempre feita a vontade de Deus e nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Pessoal que quiser acompanhar pela internet, tem esses QR Codezinhos, esse evangelho tem nas paredes aí, ou então bota no YouTube Transmutação Renato, que aparece lá o canal. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é cantar também, é superar o mal pelo bem, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão. Saber amar é compreender, é encontrar sempre o outro ser, é ouvir
amar